Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método de integração imprópria. Vamos continuar aqui nossa playlist de cálculo 2 e vamos agora para o método de integração imprópria. Nós temos aqui dois casos, onde o intervalo é infinito e onde a função tem descontinuidade infinita em A ou então em B. O que é essa parte aqui de intervalo infinito, então descontinuidade. Se nós formos aqui para a próxima página, nós vamos ver exatamente isso aqui. Nós temos aqui um integral onde os limites de integração são infinitos, que é o primeiro caso daqui, ou então quando nós temos uma descontinuidade infinita em A ou então em B. Ou seja, nós temos um valor aqui de infinito aqui, ou então aqui, mais infinito ali, ou então menos infinito aqui. Quando acontece isso, nós nos deparamos com um tipo específico de integral, que é o método de integração imprópria. Então nós vamos para o primeiro caso. Nós temos a integral de um valor qualquer aqui até infinito de uma função dx. Quando você for fazer isso, você vai pegar e resolver da seguinte forma. Você vai fazer o limite onde t tende ao infinito dessa integral aqui, f de x dx. Quando for esse segundo caso, você faz exatamente dessa forma. E quando for o terceiro caso, você faz dessa forma. Se por acaso esse limite aqui existir, se o limite existir, a função ela vai ser convergente. E se o limite ele não existir, a nossa função ela vai ser divergente. Daí fica aquela coisa, sim, mas se ele existir, se ele não existir, como nós identificamos? Quando ele não existe, ele vai dar, geralmente aqui nesses métodos aqui, um valor infinito. Então, se nós acharmos o valor aqui de infinito, ele vai divergir. E se ele chegar aqui e der algum valor qualquer, ele vai convergir. Lembrando, se der infinito, vai divergir. Se der um valor qualquer, ele vai convergir. Nesse vídeo, nós vamos nos atentar somente ao primeiro caso, onde eu vou explicar passo a passo como você irá resolver. Então, vamos lá e vamos para o caso número 1 e vamos para o nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui o exemplo número 1, onde nós temos a integral de A até infinito de um f de x dx. Aqui embaixo, como exemplo, eu trouxe exatamente essa integral. A integral de 0 a mais infinito de e elevado a x dx. Como nós vamos resolver isso? Nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos pegar e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui um limite de b, onde b aqui tende ao infinito. E vamos fazer aqui esse limite de uma integral de 0 até b de e elevado a x dx. É basicamente isso aqui. A única diferença é que nós tiramos esse valor aqui de infinito aqui de cima da integral e nós colocamos aqui dentro desse limite. Então nós vamos resolver primeiro e depois nós calculamos o limite. Quando nós fazemos isso, nós vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar com o limite de b quando b tende ao infinito dessa integral aqui. Nós temos que a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então nós vamos ficar aqui com o limite de b quando b tende ao infinito de e elevado a x de 0 até b, pois, como nós sabemos, as integrais, quando elas apresentam aqui os limites de integração, nós resolvemos a integral e depois nós calculamos os limites. Fazemos isso aqui e a constante aqui a gente não coloca, não considera. Então nós vamos passar aqui para cima e vamos finalizar o nosso cálculo. Quando nós fazemos isso, nós temos que resolver primeiro esses limites de integração. Então vai ficar o limite de b quando b tende ao infinito de e elevado a x. Nós colocamos primeiro o limite superior, que é o b, então fica e a b menos e elevado a zero, que é outro limite de integração que fica aqui embaixo. Quando nós colocamos aqui esse valor aqui de infinito no lugar do valor de b, nós vamos ficar com e elevado a infinito menos e elevado a zero. Qualquer valor elevado a zero é igual a 1, então vai ficar e elevado a infinito menos 1. Então esse valor de e ela é uma constante. Então essa constante é elevado a um valor muito grande. Então vai ficar um valor muito grande, menos 1. Então isso aqui vai ser igual ao infinito. Como resultado final aqui nós temos esse valor aqui de infinito. Como eu expliquei no início aqui do vídeo, nós temos que quando der um valor aqui de infinito, ele vai ser divergente. Então essa nossa integral, ou seja, esse nosso primeiro exemplo, ele é divergente. No nosso exemplo número 2, nós temos outro exemplo bem interessante. Nós temos a integral de 0 a mais infinito de 3x menos 2 elevado a 3 dx. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Nós vamos fazer o limite quando b tende ao infinito
da nossa integral de 0 até b do nosso valor aqui de 3x menos 2 elevado a 3 dx. Essa integral nós podemos resolver ela pelo método da substituição. Então, se nós pegarmos... Então, para resolver ela, eu vou fazer ela aqui separadamente, depois eu jogo o resultado aqui. Para resolver ela pelo método da substituição, nós vamos chamar aqui u de 3x mais 2. E o valor de du sobre dx, ou seja, a derivada de u com relação a x, vai ser igual a 3. Por que 3? Porque o 2 é constante e o 3x aqui, quando a gente deriva, esse x aqui soma e fica só o 3. Então, o du ele vai ser igual a 3 dx. Tem algum 3 dx aqui? Não tem. Então, nós temos que passar aqui esse 3 aqui dividindo, e o valor aqui de dx ele vai ser igual a du sobre 3. Nós partimos aqui dessa premissa e nós vamos substituir e resolver ali a nossa integral. Eu vou resolver a integral exatamente aqui. Nós vamos ter a integral de 3x menos 2 elevado a 3 dx. Ela vai ser igual, quando nós substituímos aqui o u e o dx aqui dentro, vai ficar igual a integral de u elevado a 3. E o dx aqui nós vimos que ele é igual a du sobre 3. Então vai ficar du sobre 3. Passando esse 1/3 aqui para fora, vai ficar 1/3 integral de u elevado a 3 du. Depois nós vamos ficar com o seguinte, vai ficar 1/3. O A3 vai ser o A4 sobre 4, a integral dele. O A4 sobre 4 vezes aqui e mais uma constante. Então, quando nós pegamos e jogamos aqui o valor de u aqui dentro, 3x mais 2 vai ficar 1/3 de 3x mais 2 sobre 4 mais uma constante. Depois disso, nós vamos jogar aqui e depois calcular esse limite. Nós vamos ficar com o limite de b quando b tende a infinito, do valor aqui disso aqui, ou seja, 1/3 aqui já pode multiplicar. Aí vai ficar exatamente o seguinte, vai ficar 3x mais 2 dividido aqui por 12. Depois nós vamos calcular com esses limites de integração. Vai ficar o limite de b quando b tende a infinito de 3b mais 2 sobre 12 menos 3 vezes 0 mais 2 sobre 12. Quando nós colocamos esse valor de infinito aqui dentro, nós vamos ficar com 3 vezes infinito, que vai continuar o valor de infinito, mais 2 sobre 12, menos 3 vezes 0 dá 0, mais 2 sobre 12. Vai ficar exatamente 2 sobre 12. Então, nós temos aqui um valor de infinito, mais 2 continua infinito, dividido por 12 continua infinito, menos 2 sobre 12, que isso aqui também vai continuar infinito. Como isso aqui foi igual a infinito, então, esse exemplo número 2, ele vai divergir também. Então, a nossa função, ela diverge para exatamente esse caso aqui. Até agora, basicamente, os limites eles divergiram. Nesse exemplo número 3, nós vamos ver se ele vai ser diferente dos exemplos anteriores. Nós temos aqui a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos 3x dx. Essa integral, nós vamos resolver ela da seguinte forma. Nós vamos aplicar de novo o limite quando b tende ao infinito da integral de 0 até b. Ou seja, nós colocamos aqui o b no lugar aqui do infinito. Dessa integral e elevado a menos 3x dx. Vamos resolver essa integral aqui separadamente. Nós vamos pegar ela e nós vamos jogar ela aqui para cima e vamos resolver. Nós temos aqui a integral de e elevado a menos 3x dx. Para resolver ela, nós vamos fazer uma substituição simples. Nós temos que u vai ser igual a menos 3x. Depois, para derivar aqui, vai ficar du sobre dx, aplicando aqui a derivada de du com relação a x, vai ser igual a menos 3, pois a derivada de menos 3x, quando nós derivamos, fica igual a exatamente menos 3. No final das contas, o nosso du ele vai ser igual a menos 3 dx. E se nós isolarmos aqui o dx, pois nós não temos nenhum menos 3 aqui dentro da nossa integral, nós vamos ficar exatamente com dx igual a du sobre menos 3. Nós temos isso aqui e nós temos isso aqui. Partindo disso, nós vamos resolver agora essa integral realizando essa substituição. Nós vamos ficar aqui com integral de e elevado a menos 3x dx. Quando nós jogamos aqui esses valores aqui dentro, nós vamos ficar exatamente com o seguinte. Nós vamos ficar com integral de e elevado aqui ao du
sobre menos 3. Colocamos aqui o U no lugar do menos 3x e colocamos aqui no lugar do dx o du sobre menos 3. Esse menos 3 aqui ele é constante, então nós podemos passar ele aqui para fora. Então vai ficar exatamente 1 sobre menos 3 vezes a integral de e elevado a u du. A integral de e elevado a u é uma integral elementar, ela vai ser igual a e elevado a 1. Então vai ficar 1/3 vezes e elevado a u. Esse u, por sua vez, é igual a menos 3x, então vai ficar 1/3, 1 sobre menos 3, de e elevado a menos 3x. Esse menos 3 está aqui dessa forma, então nós podemos inverter e transformar isso aqui em uma fração. Então vai ficar 1 sobre menos 3 vezes 1 sobre e elevado a 3x. O sinal some e nós ficamos exatamente com isso aqui. No final das contas, isso aqui vai ser igual a 1 sobre menos 3 e elevado a 3x. Mais uma constante, pois quando nós resolvemos a integral aparece essa constante. Nós vamos adicionar a constante tanto aqui e como aqui também. Mas só que quando nós formos calcular aqui esse limite, nós não vamos inserir aqui a nossa constante. Partindo disso, partindo da resolução da integral, nós podemos jogar os valores aqui e calcular os limites aqui de integração. Essa integral nós já calculamos, aí vai ficar exatamente a integral aqui, o resultado dela, 1 sobre menos 3 e elevado a 3x de 0 até b. Então nós vamos fazer o limite de b quando b tende ao infinito. E agora nós vamos aplicar aqui os limites de integração. Nós colocamos aqui o b no lugar aqui do x, aí vai ficar 1 sobre menos 3 e elevado a 3b menos 1 sobre menos 3 e elevado a 3 vezes 0. Agora nós vamos pegar esse valor infinito e jogar aqui dentro. Nós vamos ficar com o seguinte: quando nós jogamos o valor infinito aqui dentro, nós vamos ficar com 1 sobre menos 3 e elevado a 3 vezes o valor aqui de infinito, menos, lembrando que nós temos que colocar aqui um parêntese aqui, pois tem esse sinal de menos aqui, vai ficar 1 sobre menos 3, então e elevado a 0 vai ser igual a 1, então fica 3 vezes 1. Eu vou passar só isso aqui para a próxima página, pois aqui praticamente encheu. E nós vamos terminar de resolver esse exemplo ali lá. Então vai ficar 1 sobre menos 3 e elevado a infinito. Menos 1/3. Multiplicando aqui o 3 vezes 1. Agora se atentem bem a essa parte. Nós temos menos 3 vezes um valor aqui muito grande. Ou seja, é elevado a infinito. Então nós vamos ficar como resultado final 1 sobre infinito. Mais 1/3. Vocês se lembram lá de cálculo 1 que quando nós temos qualquer valor aqui dividido aqui por um valor muito grande, ou seja, um infinito, isso aqui vai tender a 0. Então, como esse valor aqui ele vai tender a 0, pois nós estamos calculando ali aquele limite lá de integração, isso aqui vai ficar 0 mais 1/3. Então, nós temos como resultado 1/3. Deu um valor aqui constante, não é um valor infinito, então o resultado da nossa integral é convergente, ou seja, essa integral ela converge. Eu sei que essa aula ficou um pouco grandinha, mas esse é o caso número 1. Eu tentei fazer o máximo de exemplos possíveis dentro do tempo estipulado que eu tenho para as aulas. Espero que tenham gostado. Por favor, curtam, comente, mande para os amigos e depois clique em um dos 2 vídeos aqui que eu vou deixar, pois eles são bastante interessantes e podem te agregar de uma forma significativa. Então, nos vemos no próximo vídeo.